Hello, povo lindo! Há alguns dias eu recebi umas mensagens aí me pedindo para falar sobre chamado. Algumas pessoas me perguntaram como que eu descubro o meu chamado, principalmente depois que eu gravei esse vídeo aqui sobre dons e talentos, falando que cada pessoa tem dom, que tem talento. E você deve estar me perguntando por que você está sentando fora de foco, por que tem esse vazio aqui, o mistério. Marcos Soares está aqui com a gente hoje fazendo uma participação super especial. Marcos, quem é Marcos Soares? É o Marcos Soares. Prazer. Prazer. Como então, Marcos, que eu faço para descobrir meu chamado? Eu diria a você que os dons e talentos funcionam como um GPS para você descobrir o seu chamado. Eu creio que a gente foi criado com um propósito. Eu não acredito em destino, né? Aquele cara que nasceu para fazer aquilo e vai ter que fazer aquilo, mas eu acredito em propósito. Acho que Deus nos cria para a gente cumprir o que as pessoas chamam de uma missão aqui na Terra. E esse é o chamado. A coisa mais importante que uma pessoa pode fazer na vida, a atividade mais importante na qual ela pode se envolver, é justamente descobrir isso e cumprir isso. Os dons e talentos, eles servem justamente para nos ajudar nessa busca e nessa descoberta. E como que uma coisa é ligada com a outra? Elas estão totalmente ligadas. Por que eu disse que funciona como um GPS? Se o chamado de Deus é o destino, na analogia, os dons, que são aquelas habilidades que Deus nos deu, portanto, eles indicam aquilo que eu consigo fazer com mais facilidade, com mais eficiência. Eles mostram para mim o que Deus está querendo de mim. Ele não me daria um dom de misericórdia ou de socorro se eu sou uma pessoa que não consigo ver sangue e não posso passar na porta de um hospital. Então, quando você descobre aquilo que você foi dotado por Deus para fazer, e isso é relativamente simples. No que você é bom? O que você faz com mais eficiência? O que você faz com mais naturalidade? Aquela coisa que você fala assim, para mim isso é super simples, enquanto as pessoas falam assim, isso é muito difícil para mim. E através então da descoberta dos seus dons, da identificação dos seus talentos, você vai percebendo onde é que Deus está querendo levar a sua vida. Não é nada místico. A gente fala em chamado, a gente pensa num negócio super esquisito, que vai brilhar uma luz do seu lado, vai descer um trovão, anjo, né, um trovão e tal. Deus até às vezes usa isso, já usou na história. Exato. Não sei se ele usa ainda, mas ele já usou. Moisés descobriu qual era o chamado dele no meio do deserto, quando surgiu uma sarça pegando fogo e que não se queimava, e Deus usou aquela manifestação para chamar a atenção de Moisés e para falar o que ele queria da vida dele. Se eu esperasse uma sarça arder do meu lado, eu estaria fazendo nada até hoje. Né? Mas ele deu outras formas de você descobrir. Os dons, os talentos, são a principal ferramenta que Deus nos dá para descobrir para onde é que Deus quer nos levar. O chamado pode mudar? Eu acredito que não. O dom está lá. Deus já deu, até eu não gosto nem de dizer descobrir o dom. Descobrir parece uma coisa que está escondida. O dom não está escondido. É que a gente não se dá o trabalho de ir atrás e identificá-lo. Então eu tenho usado a expressão identificar o dom. Não vou dizer que Deus não possa lhe dar um dom ao longo da sua história, mas eu creio que Ele já fez isso, Ele já te fez de fábrica, esperando de você algumas coisas e já colocou as habilidades lá. Não é que talvez que Deus tenha te dado depois, é que você descobriu depois. A gente acha que a gente, na igreja ou no reino de Deus de maneira geral, é errado a gente fazer aquilo que gosta. E fazer aquilo que gosta é fazer aquilo que Deus te fez. Então isso é uma resposta ao chamado de Deus. A resposta ao chamado te realiza como pessoa, como ser humano. E é para isso que a gente está aqui. A gente pensa em chamado, a gente pensa só em servir na igreja. A gente acha que só tem chamado o missionário, o pastor, o músico, aquele que vai servir de alguma forma no reino de Deus na igreja. Então você é um médico, por exemplo. Isso é um chamado. É um chamado para servir a Deus enquanto você serve o próximo. Fazer tudo para a glória de Deus. Sim. Eu li um livro extraordinário da editora Vida Nova, chama Como Conciliar Fé e Trabalho. Esse livro é maravilhoso nesse aspecto. É um pastor aqui de Nova York que escreveu, foi o Tim Keller, o livro de Tim Keller. É um livro fantástico que mostra isso. As pessoas precisam começar a compreender que o seu chamado não é só para pregar ou só para servir na igreja ou para dar uma aula na escola bíblica. Ele tem que aprender, nós estamos inclusive fazendo um curso sobre isso, um dos cursos do Alvo que nós estamos desenvolvendo chama isso, como transformar sua carreira em ministério. A sua carreira profissional é a sua carreira de chamado de Deus. Você precisa entender isso. Você pode trabalhar em Wall Street e ser a sua vocação.
E aí você vai de novo pensar assim, porque eu vou ganhar dinheiro para poder investir na obra. Isso também, mas não é só isso. A maioria dos jovens está fazendo faculdade, está estudando e tal. Então a gente pensa que eles só poderão ser úteis ao reino se eles, depois de fazerem a faculdade, forem para a faculdade de teologia e se tornarem pastores ou missionários. Um professor que tem diante de si uma classe de 30, 40 alunos todos os dias, ele pode estar dando aula de química, de matemática, de história, ele está com sua vocação e pode influenciar pessoas. Independente se essas pessoas vão para a igreja dele ou não, ou até mesmo se vão se converter, ele está cumprindo o seu chamado para abençoar a vida daquelas pessoas. É claro que a gente como cristão sabe que não adianta só fazer isso, não é? A minha vocação, minha missão não vai ser nunca limitada a fazer a vida das pessoas ser melhor. Mas, porque nós queremos a eternidade. E se eu fizer a vida da pessoa melhor aqui e ele se perder, não vai adiantar nada. Né? Mas como a gente pode juntar essas duas coisas, você tem o máximo de realização que uma pessoa pode conseguir. Então eu não preciso de ir para uma viagem missionária para cumprir com o meu chamado. Eu posso cumprir meu chamado onde eu estiver mesmo, independente se eu estiver fazendo na igreja ou não, se eu estiver num consultório, onde a gente estiver, qualquer pessoa pode cumprir com o chamado. Sem dúvida. A viagem missionária pode contribuir para você entender algumas coisas sobre o seu chamado que você talvez não soubesse. Você pode ter oportunidades de servir para descobrir coisas que você não sabia a respeito de si mesmo e a respeito do seu próprio dom. Mas isso não é o cumprimento do chamado em si. O cumprimento do chamado é todo dia. Então, resumindo, como que eu descubro o meu chamado? Então a primeira coisa é ter um relacionamento com Deus, através de Jesus. Se você já tem isso, então você precisa identificar o seu dom. Depois tem que colocar em terceiro lugar esses dons em ação, exercitar. Depois você precisa chegar para alguém que possa te ajudar a exercitar e dizer, olha, eu acho que eu tenho habilidade para fazer isso. Coloque-se à disposição, comece a usar esse dom e comece a identificar suas paixões. O que você gosta de fazer como nunca? O que você consegue passar horas fazendo e nem percebe? Isso é sua paixão. Quando você identifica todas essas coisas, você está usando as ferramentas que Deus lhe deu para identificar o seu chamado e aí cumprir o seu chamado. Fala pra gente um pouquinho do alvo. O alvo é um ministério que serve para equipar as pessoas, para descobrirem seus dons e onde eles podem ser úteis e como eles podem ser eficientes no uso deles no ministério. Então esse o trabalho nosso, é fazer isso, é preparar pessoas para o ministério e para a vida. Ele viaja, gente, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, pode-se dizer, porque faz trabalho já em Portugal, tá aqui nos Estados Unidos, já veio aqui algumas vezes e está trabalhando com várias igrejas diferentes. É um trabalho muito top, vocês têm que conhecer o trabalho dele. Então fala pra gente como o pessoal pode entrar em contato com você. Nós temos o nosso site, alvoequipando.com.br, vai aparecer aqui embaixo. Ali tem todos os contatos para você conhecer o trabalho, conhecer o material e agendar eventualmente um treinamento. O slogan do Alvo é equipando para a vida e ministério. A gente tem, por exemplo, curso de liderança. Tem um curso chamado Liderança para Hoje. É um curso que você vai usar princípios de liderança para a igreja, para a sua vida, para a sua casa. Tem donas de casa que fazem, não sou líder, você é líder, você é líder na sua casa. Né? Então são sempre cursos práticos para você aprender como fazer aquilo que a gente ouve tanto, né? A gente ouve tanto falar sobre dons, mas como é que eu descubro meu dom? A gente vai ajudar você nesse sentido. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha respondido a pergunta para vocês. Eu quero aproveitar para te dar os parabéns pelo seu trabalho. Você faz um trabalho com muito conteúdo, isso falta na internet hoje em dia. E é importante ter gente que marque um espaço com coisa boa. E parabéns. E muito obrigada a você por ter vindo e participado com a gente, ter topado aqui. Foi um prazer. E estar aqui com a gente, gravando. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Ele não falou hello, povo lindo, mas então vamos fazer ele mandar um beijo, seja uma bênção. Eu vou deixar o hello, povo lindo, pra você. Você faz isso com muito mais talento do que eu faria. Um beijo, seja uma bênção. Quer falar? Seja uma bênção? Seja uma bênção, eu posso falar. Seja uma bênção. Aê! Ligue já. Ligue já. Os problemas... Solventam seus problemas, alguma coisa. Eu me lembro de eu sou.